Agora a gente tem a honra de receber pela primeira vez no Jornal Hora Hiper o secretário de Fazenda e Urbanismo, o Romilton Nunes Ribeiro, ou Ribeiro Nunes. Bom dia. Bom dia, Niltinho. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, falando um pouquinho sobre IPTU. Só fazendo uma correção, Romilton Ribeiro Nunes, o pessoal me conhece por Tom. Por Tom, né? Todo mundo, né? Só Romilton ninguém sabe, é Tom, é o Tom que é Tom. E a nossa secretaria, ela é Fazenda, Secretaria de Fazenda. Tem a do Urbanismo. Do Urbanismo é uma outra secretaria. É uma outra secretaria. Então a Secretaria de Fazenda, ela está focada exclusivamente na arrecadação dos tributos. Vamos começar desde lá de trás, Tom. Tu que és um funcionário de carreira, né? Tu já ingressou aí tu não é de carreira, mas tu tá há mais de 20 anos na 22 anos. Desde 2000 até 2001. Faz tanto tempo que eu achei que tu era de carreira, porque é uma área complicada. Não, eu digo que é uma parte que não dá voto, contrário, tira, e as pessoas têm que ser técnicas naquilo, nessa parte, porque como eu disse, é algo bem complicado. Lá em 2020, 2021, surgiu um zum que teria um aumento no IPTU de Tubarão. Aí depois, pela repercussão negativa, tal, o então prefeito Juarez Ponticelli, né, disse, olha, não vai ter IPTU, nós vamos fazer, vai ter uma atualização na base de cálculo que gerou um aumento do IPTU, como consequência, não teve um aumento em si, mas a base de cálculo aumentou e acabou gerando aumento. E quando terminar esse georreferenciamento, né, feito por uma empresa terceirizada, nós vamos fazer aí uma grande audiência e ver o que vai ter que ser feito, porque a planta tá tudo defasado, os números estão muito abaixo da realidade hoje de Tubarão e por aí vai. O assunto meio que morreu, né? Nós tivemos aí nos últimos 3 anos o aumento do IPTU dentro da casa da inflação, acho que inclusive esse ano, porém houve uma expansão territorial inesperada aqui na nossa cidade, tá? A história é essa mesmo. Eu queria... Esse pessoal que até então não pagava IPTU, né, que chegou lá o carnezinho e tal, eles foram avisados, não foram avisados? Como é que foi toda essa história nos bastidores ali da Secretaria de Fazenda, Tom? Então, Niltinho, é bom retroceder um pouco mais. O último grande recadastramento imobiliário feito pela Secretaria de Fazenda foi lá em 2002, foi concluído em 2002 pela empresa Canadas na época. Sim. Foi no primeiro governo do prefeito Carlos Stipe. E de lá para cá, a atualização que o município vem fazendo pelo Departamento de Cadastro Imobiliário da Secretaria de Fazenda é aquele recadastramento que vem do contribuinte, onde ele solicita alteração de alguma característica do imóvel ou do proprietário, e de lá para cá sempre foi feito somente o aumento da inflação pelo INPC, salvo aquele aumento de 50% que houve há uns anos atrás. Sim. Então, com a necessidade de fazer esse trabalho novamente, até porque de lá para cá, 20 e poucos anos, há uma defasagem muito grande do que está na realidade no imóvel e o que está no nosso cadastro. Então, 2021 foi assinado o contrato com essa Geomais, é uma empresa terceirizada, que foi a campo fazer esse recadastramento. Esse recadastramento do que se trata? De verificar aquelas unidades que tiveram algum aumento, alguma construção a maior, né? Por exemplo, um imóvel que em 2002 tinha uma área de 100 metros quadrados e depois ele teve uma expansão, uma construção, um aumento para 150 metros, ele ainda estava pagando em cima dos 100 metros. Então, esse recadastramento, num primeiro momento, servia para esse tipo de situação, né? Para atualizar o cadastro e as características de cada imóvel. E também fazer a inclusão no nosso cadastro das unidades que não estavam pagando e que estão dentro do perímetro urbano. Então é aí onde está tendo uma controvérsia aí, uma polêmica, porque diversos bairros, diversas unidades e contribuintes que não estavam pagando IPTU vão receber o seu IPTU, o seu boleto pela primeira vez.
certo? Então, o que acontece? Alguns desses contribuintes estão achando que o boleto está muito alto. Até teve ali um equívoco que saiu na mídia de um boleto de 2.600.000, eu não sei se tu chegou a verificar. De 20, de 60, de 15. Então, esse de 2.600.000, nós assumimos o erro, foi um erro de um servidor da Secretaria de Fazenda, nós já retificamos, tudo certo. E esses casos que está dando valor de 18, 20 mil, como a gente tem ouvido falar, e tu na rua aqui para mim também, geralmente esse pessoal ele tem exploração agropecuária, ele tem direito à isenção. Tá, mas quem não tem? Se não tem uma nota fiscal, se não tem, aí como é que faz? Aí tem que pagar. Não, aí é claro que o IPTU é o imposto sobre a propriedade, então, regra geral, todos têm que pagar. Existem algumas previsões Mas em zona urbana, né? Isso, em zona urbana. Não então, em zona rural. Vamos supor, vamos pegar um caso desse lá da Guarda Margem Esquerda, que é o que está dando a polêmica, né? Ontem eu atendi 2 senhores da Guarda Margem Esquerda que a gente fez a revisão lá e o caso dele, ele tinha direito à isenção e ele não sabia. Então a gente orientou ele a fazer o pedido de isenção e deu tudo ok. Agora, existem casos em que ele não tem a exploração, que é esse caso que tu estás narrando, que é a minoria. Mas tudo bem. Esses casos, se tiver divergência, a gente está orientando a fazer um protocolo, um pedido de revisão, porque sim, a gente admite que podem haver divergências nesse trabalho da GeoMais, nas características do imóvel. Mas é porque não tem, mas é que assim, ó, a zona rural, quando a gente fala em zona rural, a gente fala de uma região. Entende? Não tem como fazer. Porque esse não tem exploração, então esse não faz parte da zona rural. Como é que tu vai? Não é assim. Uma região inteira, não é? Não. Nosso Código Tributário, se tu olhar o artigo 168, se eu não me engano, ele tem o conceito do que é rural para fins de IPTU. Então lá diz que para ser considerado zona urbana, ou melhor, para ser considerado zona urbana, ele tem que ter pelo menos 2 equipamentos daqueles elencados lá, que é ou posto de saúde ou escola a 3 quilômetros, pavimentação, meio fio. Então é essa revisão que a gente está orientando. Se o contribuinte acha que aquele imóvel dele não é urbano, porque não tem aquelas características, ele pode fazer a revisão, pedido de revisão, nós vamos revisar e analisar cada caso. Mas por mais que tenha, é claro que essa parte é uma crítica que eu já faço há algum tempo à prefeitura, não só a Tubarão, a prefeituras aqui da região que tiveram o mesmo problema, em Capivari teve esse problema, e outros terão, porque o povo está cansado de pagar imposto, né? Cansado de trabalhar 6 meses só para governo, só para pagar essa estrutura toda. Ao que parece, a comunicação não foi feita corretamente, porque eu me considero uma pessoa bem esclarecida. A gente recebe muitas informações do poder público, de prefeitura, governo do estado, de câmara e por aí vai. Eu não sabia que poderia haver essa expansão territorial, por exemplo, né? O próprio ex-prefeito Juarez Ponticelli disse que quando tivesse o resultado de todo o trabalho feito pelo georreferenciamento, faria uma grande audiência pública na Arena Multiuso para falar com a população o que ia ser feito e tal. E não foi feito isso, né? E é um período que as pessoas passam trabalho, né? Porque não é só escola, material de filho e por aí vai, né? Tu não acha que houve uma falha na comunicação nisso tudo, ô Tom? Então, Niltinho, falhas podem ter ocorrido, a gente tem admitido que existem algumas divergências nesse trabalho, por isso a gente tem feito uma ampla divulgação aí de pedido para que os contribuintes façam o seu pedido de revisão, inclusive
Inclusive, ontem nós determinamos que a taxa de protocolo fosse dispensada para evitar que o contribuinte tenha ainda que pagar por um pedido de revisão. Nem devia ter essa taxa de protocolo também, que é uma várzea, né, Tom? Vamos lá, né? Então, o cara pagar para ser atendido por um serviço que tu já paga no imposto, não tem porque sentido. Assim, existe um decreto que regulamenta as tarifas dos serviços, né? Então, isso existe, isso está previsto na nossa Constituição. Previsto, mas não é porque tu vai pedir uma certidão negativa, tu tem que pagar a taxa de Não, mas eu já protocolo. pago, eu trabalho 6 meses no ano para pagar imposto, eu já estou pagando bastante. Bom, mas vamos voltar para o IPTU. Sobre a questão da comunicação, foi amplamente divulgado nos canais da Prefeitura Municipal de Tubarão. Se tu olhar ali no portal do município, tu vai ver diversas matérias sobre o trabalho da Geomais. Inclusive, todos os contribuintes que tiveram o seu imóvel recadastrado, a grande maioria deles estava em casa, receberam a notificação. Claro que pode ter algum contribuinte não tenha recebido a notificação, ou por falha do correio, ou por falha da Geomais, mas nós emitimos 8.360 notificações para esses contribuintes. Então, a grande maioria, eu posso afirmar, recebeu e estava ciente. Tu tá tratando esse pessoal que tá reclamando do IPTU como exceção, né? Eu não sei eu não consigo ver como exceção, porque nesse grupo que eu tô, que me colocaram ali, onde tem muitos, eu não sei até se eles te colocaram ou não, IPTU guarda margem esquerda, não é um ou outro, são 500 integrantes no grupo, eu não vi uma pessoa dizer que recebeu essa notificação. Então eu não consigo ver como uma exceção, entendeu? Certo. Então eu acho que tem muita gente que não esperava, tenho certeza, e tá com essa surpresa desagradável. Então, vamos lá. Quais as pessoas que podem, que se enquadram no pedido de isenção daquela região guarda margem esquerda? Tem muita gente do Rio do Poço também, São João e por aí vai. Então, Newton, é bom até esclarecer que assim, aqueles contribuintes desses bairros, eu tenho atendido pessoalmente alguns contribuintes, tá? Certo. A nossa equipe lá está atendendo também. Para fazer a revisão, a gente abre a tela lá na frente e demonstra o cálculo. E a grande maioria dos contribuintes, o cálculo está correto. Tem dado IPTU de R$ 195, de R$ 300, dependendo do tamanho do imóvel, né? Eu atendi ontem que deu R$ 402, que foi o maior que deu nesses casos, que era uma casinha e uma área de 889 metros, lá da guarda margem esquerda. O que está acontecendo? Aqueles contribuintes que estão mais reclamando são aqueles contribuintes que têm uma grande faixa territorial, certo? Que antes eram considerados urbanos e para o município deixou de ser urbano. Então, se esse contribuinte ele tem uma exploração agropecuária, ele pode comprovar essa exploração através de um pedido de isenção e ele não vai pagar nada. Mas por exemplo, tem muita gente que trabalha, que tem essa exploração, mas é informal. Certo. Entende? Só com esse ofício, com esse documento que ele pode escrever sem ter nota fiscal, ele pode ser isento? Então, para que o decreto que regulamenta esse pedido de isenção, que é uma não incidência, ele narra 2 documentos: a inscrição de produtor rural e a nota fiscal de produtor. Ele apresentando esses dois documentos, ele com certeza ele vai receber a isenção. Certo. Agora, caso ele não apresente um desses documentos, nós vamos fazer a visita em loco, fazer a verificação, verificar se ele tem mais algum documento, como, por exemplo, a GTA, a Guia de Transporte de Animais. Então, isso ele pode apresentar no processo e vai ser analisado pelo auditor. Certo? Então, existe a possibilidade mesmo que não tenha a nota fiscal. Aí tu estava me perguntando anteriormente, mas essas grandes áreas de terra que não tem exploração e que não tem direito à isenção. Então, esses casos a gente pede que nos procure para a gente avaliar o cadastro das características do imóvel. Porque o que calcula o valor de um IPTU? É um conjunto de fatores, um conjunto de características que tem o imóvel. Por exemplo, uma área de terra
um imóvel que tem 500 metros quadrados, ele tem um fator 1. Já um que tem mais de 1 hectare, ele tem fator 0,5, ou seja, ele já diminui pela metade o valor daquele. Cada um tem um DNA cálculo. diferente, né? Exatamente. Então, se tu tem uma casa de madeira ou uma casa de alvenaria, isso altera o valor do IPTU. Então, o que a gente pede é que nesses casos seja feito um pedido de revisão, onde nós vamos fazer a reanálise dessas características e, consequentemente, fazer a verificação do valor do IPTU. Em questão de aumento, o aumento do IPTU, o aumento real foi de 4,51%, que é a inflação. É o INPC acumulado dos últimos 12 meses. Aqueles contribuintes que tiveram um aumento superior a 4,51%, aqueles que pagavam em 2023 e que receberam o seu boleto em 2024 com o aumento superior a 4,51%, ele com certeza deve ter tido alguma alteração no seu cadastro e aí ele pode nos procurar para fazer essa análise também. Tá certo. 8 horas e 53 minutos. São muitas nuances, tá? É um período. Agora vocês vão ter um horário de atendimento especial, porque o que vai ter de gente indo reclamar disso aí é uma grandeza, né? Então, a gente tem uma capacidade de atendimento no Facilita Tubarão de até 800 atendimentos dia. A gente tem batido aí 600, 613, ontem 613 atendimentos. O Facilita Tubarão está aberto de segundas às sextas-feiras, das 8 às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. Então, esses contribuintes que eu citei, que tem alguma dúvida, ele deve procurar o Facilita Tubarão, protocola o seu pedido de revisão e ele vai ter uma resposta em breve sobre o seu pedido. Tá certo, então em breve é porque é muito pedido também, né? Eu não sei, essa empresa, né? Como a poder público adora meter a mão do nosso bolso, eles deveriam dar uma avaliada também, né? Esses cadastros que foram feitos errados aí dessa GeoMais deveriam ser descontados do contrato deles, então, né? Porque tá gerando sabe que isso transtorno desgraçado para as pessoas. Isso está no radar. Nós estamos, essas divergências que a gente tem em contrato, a gente está relacionando para posteriormente fazer a notificação a essa empresa, né? Aí verificar a questão de penalidade. Vocês estão fazendo um retrabalho, né? Exatamente. Mas se eles alguns casos, sim. Vocês estão fazendo o trabalho deles, pelo visto. Mas, Newton, é a minoria, tá? Eu quero até aqui tranquilizar aquele cidadão lá da guarda margem esquerda. Verifique se não tem direito à isenção. Caso não tenha, procura o nosso atendimento para a gente revisar ali as características do imóvel. Que a gente vai fazer essa revisão. Ele pode protocolar o pedido, ele não vai ter prejuízo nenhum. Se o município demorar a receber, a responder, ele vai ter todos os descontos mantidos, caso seja indeferido o seu pedido, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho e está tentando tranquilizar nesse sentido. O nosso trabalho, a gente está tentando fazer o mais técnico possível, dentro do que permite a lei. E é isso, é questão de dar essa tranquilidade ao contribuinte para que ele nos procure para fazer essa revisão nos casos em que não houver a concordância com os termos. Eu sinceramente, eu ainda acho, né? Eu acho que essa parte de comunicação não foi feita de acordo, né? Se teve essa expansão aí na cobrança, não foi feita de acordo. Porque assim, se tu gasta 6 milhões de reais para fazer tá em 6 milhões já o contrato com essa GeoMais, né? Para fazer todo esse trabalho, deveria estar incluído, um bom valor para eles também fazer, dizer, porque carta de correio, às vezes chega a carta de correio lá que eu nem recebo no meu apartamento ou na minha casa, se não for AR, se não tiver que ter assinatura, né? Então, quer dizer, eu acho que esse trabalho não foi feito condizente e agora tá gerando esse transtorno aí. Mas, enfim, vamos ver, tomara que gere o mínimo de transtorno possível para a população lá da Guarda Margem Esquerda, Bom Pastor, São João, Rio do Pouso. Tem gente aqui dizendo também que teve o procedimento é esse, gente. Mora nesses, pagava ITR e agora veio IPTU pela primeira vez. Tem que se você tem nota de produtor,
facilita, né? Eles já fazem a isenção meio que automática, eu acho que é isso? Ele só apresenta os documentos através de um pedido administrativo, é feito a análise e depois vem a resposta. E quem não tem que fazer o ofício, a mesma coisa no Facilita para tentar, aí vai uma equipe em loco para fazer todo o trabalho de análise desse cadastro na situação do bairro. Tom, muito obrigado pela tua participação. Tem gente aqui, o Abelha, não, tu é primo do Abelha, não sabia. O Abelha é meu primo, que azar o teu, hein? Que azar o teu, tá te mandando um abraço aqui, o abraço, Dura Robson. Tá aqui, mandando Durinha, tá aqui ligado, grande abraço. Dura, chato, ladrão de pauta. Pode ver que ele vai te convidar essa semana para ir no programa. Não pode ver eu chamar ninguém aqui, que ele convida pro programa dele também. Posso passar um recadinho sobre os prazos do IPTU, Nilton? Pode lá, vai lá. Aqueles contribuintes que quiserem fazer o pagamento em cota única do seu IPTU, até o dia 9 de fevereiro, ele tem 20% de desconto. Então, é o melhor prazo, a melhor forma de se efetuar o pagamento do seu IPTU é nesse prazo, 9 de fevereiro, onde ele tem 20% de desconto. Caso ele deixe passar esse prazo, 8 de março com 15% de desconto e 10 de abril com 10% de desconto. Aqueles contribuintes que quiserem optar pelo parcelamento em 10 parcelas, a primeira parcela vence dia 8 de março e assim sucessivamente até dezembro. Sem os descontos de 20%, 15% ou 10%. Porém, é bom lembrar ao contribuinte que no seu cálculo, aquele contribuinte que está adimplente com o seu IPTU até o ano de 2023, ou seja, ele não deve nada, vai pagar 2024, ele já tem inserido mais 10% de desconto, que é o chamado bônus de adimplência. Sim. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar aí para os contribuintes. 9 de fevereiro, 8 de março e 10 de abril, é isso, né? Mesmo. Os prazos, 20, 15 e 10% de desconto, parcelamento, pedalem até 10 vezes para quem quiser fazer aquele carnezinho Casas Bahia de IPTU. Show de bola. Tom, obrigado mais uma vez, tá? Obrigado, tem gente aqui, Samar, meu terreno estão cobrando até do meu vizinho dizendo que é meu. Aí é outro erro de cadastro que vai ter Pode ter ocorrido um erro da empresa. É muito erro, por isso que eu não consigo. Então, eu não consigo tratar como exceção. Digo assim, ainda o contribuinte vai estar nos auxiliando, trazendo esses casos que nós estamos relacionando para posteriormente notificar e até penalizar a empresa contratada. Show de bola, Tom. Obrigado mais uma vez.